Boa noite, turma da leitura compartilhada, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade às fábulas de La Fontaine e o comportamento humano. A fábula de hoje, os dois alforjes. Um dia, Júpiter convocou todos os animais para comparecerem diante dele, a fim de que, comparando-se com os outros, cada animal reconhecesse o próprio defeito ou a própria limitação. Assim, Júpiter poderia corrigir as imperfeições. E os animais, um a um, elogiavam a si próprios, gabavam-se de suas qualidades e só relatavam os defeitos alheios. O macaco, ao ser questionado se estava feliz com seu aspecto, respondeu: Mas claro que sim. Cabeça, tronco e membros eu os tenho perfeitos. Em mim, praticamente, não acho defeitos. É pena que nem todo mundo seja assim. Os ursos, por exemplo, que deselegantes. O urso veio em seguida, mas não se queixou de seu aspecto físico, até se gabou de seu porte. Fez crítica aos elefantes. Orelhas demasiadamente grandes, caudas insignificantes, animais grandalhões, sem graça e sem beleza. Já o elefante pensa o oposto e se acha encantador. Porém, a natureza exagerou para o seu gosto quanta gordura da baleia. A formiga, ao falar da larva, franze o rosto. Que pequenez mais triste e feia. Assim são os homens. É como se lhes tivessem colocados dois alforjes. No peito, o alforje com os males alheios, e nas costas o alforje com os próprios males, de tal modo que eles são cegos quanto aos próprios defeitos, mas enxergam com nitidez os defeitos dos outros. O que está por dentro é lançado fora. Uma forma de evitar claramente que sensações, pensamentos, impulsos ou lembranças cheguem ao nosso consciente tem o nome de transferência ou projeção. Projetar nossas ações e emoções nos outros, agindo como se elas não nos pertencessem, e recusar nosso mundo íntimo, não aceitando as coisas em nós como elas realmente são, pode se tornar um constante, acessório psicológico, um processo preferencial do ego. O método para projetarmos nossa vida íntima em outra pessoa funciona de certa forma em duas etapas: negação e deslocamento. Primeiro, um fato ou acontecimento que provoca um sentimento inadequado é negado, bloqueado do consciente e deslocado para o mundo externo. Tomemos, por exemplo, um indivíduo que, num determinado momento da vida, teve um desentendimento com uma pessoa e desenvolveu um sentimento de antipatia e aversão por ela, pode posteriormente julgar que superou as diferenças e que aquele episódio é uma página virada. No entanto, ele não consegue perceber que sua emoção pode ter sido inconscientemente projetada sob forma de uma suposta antipatia e aversão dessa pessoa por ele. O que estava dentro foi jogado para fora. Uma vez que é atribuída a outras criaturas, a sensação de aversão, notada como completamente alheia, não nos pertence, não nos diz respeito. É simplesmente de outrem, jamais nossa. Nós somos bons e perdoamos, mas os outros são maus, rancorosos e não perdoam. Aspas. Assim são os homens. É como se lhe tivessem colocados dois alforjes. No peito, o alforje com os males alheios e nas costas, o alforje com os próprios males, de tal modo que eles são cegos quanto aos próprios defeitos, mas enxergam com nitidez os defeitos dos outros. É comum encontrar no dia a dia indivíduos que apresentam um comportamento idêntico. Ao invés de se dedicarem à tarefa de conscientização da própria vida íntima, evidenciam um argueiro no olho do vizinho e, por consequência,
potencializam a trave que lhes obscurece a visão do mundo interior. As mentiras que mais nos causam danos e nos impedem o crescimento espiritual não são tanto as que verbalizamos, mas as que contamos inconscientemente para nós, aquelas que projetamos. Vivemos ilusões quando desfiguramos a realidade de nossa experiência, ou a verdade de nosso ser, e adotamos papel que não corresponde à verdade. Apresentamos aqui o que em linguagem informal denominamos máscaras. Máscaras. São elas que turvam nossa verdadeira realidade interior. É delas que nos servimos para lançar fora o que está em nossa intimidade. Projetamos e interpretamos papéis quando nossas reivindicações internas não são admitidas ou são contrárias àquelas que estão sendo solicitadas pelo mundo externo. Projetamos e interpretamos scripts quando nossas exigências pulsionais, processos psíquicos fortemente emocionais, impulsivos e basicamente irracionais, entram em choque com as regras e normas sociais, passando do campo da consciência para o da inconsciência. Representamos como se fôssemos verdadeiros atores, interpretando um personagem no palco ou no cinema, quando nos colocamos diante de alguém como sendo mais do que somos, quando dissimulamos um amor ou um desinteresse que não sentimos, quando nos mostramos alegres e na realidade estamos tristes, quando aparentamos uma tristeza que não experimentamos, quando escondemos e mantemos um segredo tudo aquilo que mais queremos e desejamos, quando aderimos a associações de caráter recreativo, cultural, artístico, religioso, político, social, etc., para obter benesses que não merecemos, recebendo elogios e reconhecimento. O crescimento pessoal exige, acima de tudo, coerência, o que significa que o si mesmo, self em inglês, deve estar numa relação harmônica entre o que se sente e o que se vive. Deve haver uma identidade ou semelhança entre as partes de um todo. Por que falsificamos nossa realidade? Afinal, o que conseguimos com isso? Danificamos nossa própria intimidade e atravessamos toda uma existência com a angustiante sensação de sermos impostores ou farsantes. Além disso, vivemos aprisionados à angústia e ao medo de um dia descobrirem quem realmente somos. O alvorecer do despertar manifesta-se no ser amadurecido quando a luz da consciência ilumina não apenas as áreas externas, mas, acima de tudo, as internas. Muitos indivíduos se satisfazem apenas por possuírem olhos físicos que lhes oferecem uma visão parcial ou incompleta da vida. Mas para vermos as coisas tais como são, é preciso desenvolvermos a acuidade do olho que esclarece, ilumina e guia, aquele voltado para o mundo íntimo. A partir daí, cessamos de projetar de forma contínua. Como todos os nossos companheiros de viagem transcendental, desejamos preencher ou compensar o vazio existencial que sentimos por não vivermos em acessibilidade de nosso ser. Aspas. Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as riquezas de sua glória. Filipenses 4:19. Nossos anseios de ser e de possuir alguma coisa são, no fundo, a compensação da falta de não termos quase nenhuma consciência do que somos e nem para que fomos criados. Conceitos-chave: negação. É a recusa de aceitar as coisas como são. Na negação, embora os fatos e as circunstâncias não estejam completamente apagados do consciente, como acontece na repressão,
eles são recolocados de tal forma que distorcem ou encobrem a realidade. Deslocamento é o mecanismo psicológico de defesa através do qual a pessoa substitui a finalidade inicial de uma pulsão por outra diferente e socialmente menos desastrosa. Durante uma discussão, por exemplo, a pessoa tem um forte impulso em esmurrar a outra, contudo, acaba deslocando tal ímpeto para uma garrafa, que ela quebra sobre a mesa. Também pode ser qualificado como uma ideia ou vivência que são trazidas simbolicamente na mente por uma outra ideia ou vivência que estejam emocionalmente associadas. Por exemplo, uma criatura que teve uma experiência amorosa desagradável com alguém no passado reage no presente com desprezo ou aversão por todos aqueles que se aproximam dela afetivamente. Si mesmo. Sustenta Jung que trazemos em nosso íntimo um arquétipo principal que ele denominou si mesmo. Segundo as teorias junguianas, o si mesmo não é apenas o centro, mas também toda a circunferência que contém em si tanto o consciente quanto o inconsciente. Fecha aspas. Jung afirma que o self preside a todo o governo psíquico. É uma autoridade suprema e é considerado a unificação, a reconciliação, o equilíbrio dinâmico, um fator interno de orientação do mais alto valor. Moral da história. Sempre que distinguimos alguma coisa fora de nós e reprovamos em demasia como sendo perniciosa, perigosa, pervertida, imoral e assim por diante, é provável que ela represente conteúdos existentes em nós mesmos, sem que os reconheçamos como possíveis características nossas. A ameaça é tratada como se fosse uma força externa e não interna. Se afirmarmos categoricamente, todos são desonestos, estamos, na verdade, tentando projetar nos outros nossas próprias tendências. Ou então, ao dizermos, tudo gira em torno de uma só coisa, sexo, podemos estar direcionando nossa disposição interna nas demais criaturas, por estarmos pessoalmente insatisfeitos. Muitas vezes dizemos, é inexplicável como aquela pessoa não gosta de mim, quando na realidade somos nós que não gostamos dela, sem nos darmos conta. Reflexões sobre esta fábula e o Evangelho. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para se julgar a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa em si perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 10, Boa Nova Editora. Hipócrita, tire primeiro a trava do teu olho, e então verás bem para tirar o arqueiro no olho do teu irmão. Mateus 7,5. Gratidão, boa reflexão e até domingo. Boa noite.